Boa noite a todos. Está começando mais um programa TV Panelas Entrevista. O nosso entrevistado de hoje tem 32 anos, é advogado, professor de filosofia, filósofo em atividade, tem um filho de 7 meses, é um dos fundadores ou o fundador do movimento cultural. O nosso entrevistado de hoje é Pierre Logan. Pierre Logan, primeiramente boa noite. Todos nós da TV Panelas agradecemos muito por você nos conceder essa entrevista. Para começar com boa noite, eu queria que você explicasse para todos nós o que é o movimento cultural. Boa noite, meu irmão. Eu que agradeço pelo convite. O movimento cultural é a sociedade civil organizada em atividade, porque a representação ela parte do ponto de vista de que o político é quem tem que exercê-lo, quando na verdade o político ele apenas dá voz à população que o elegeu. Então, para o movimento cultural, para a sociedade civil organizada, aquela época em que nós elegemos os políticos e deixamos eles trabalharem da forma que eles quiserem durante 4 anos, muitas vezes contra aquelas propostas que eles fizeram durante a campanha eleitoral, esse processo tem que ser rompido, esse estigma tem que ser eliminado. A sociedade deve participar constantemente e de todas as formas legítimas possíveis para conseguir a representatividade que ela pediu durante as eleições. O movimento cultural começou em 2011. O movimento cultural propriamente dito, quando nós demos o nome de Revolução Cultural. Quando eu cheguei em São Paulo, pela última vez, eu percebi que os panelenses que estavam lá eram bem-sucedidos. Todos eles eram empresários muito ricos, alguns tinham mais de 100 empresas, outros eram funcionários de empresas que também eram bem-sucedidos, bons no que eles faziam, pessoas extremamente capacitadas que conseguiam progresso pessoal e progresso profissional de uma forma quase que total. E eu me perguntei por que então é que eles saem de Panelas e vêm conseguir sucesso fora? O problema está no lugar, não está na pessoa. Né? Porque se estivesse na pessoa, independentemente do lugar, não haveria sucesso. E aí eu pensei qual seria a problemática de todo esse processo de exportação de panelenses para desenvolver cidades grandes. E eu cheguei à conclusão de que a cidade de Panelas continuava exportando porque o elemento cidadão exportado não olhava para trás, a cidade, para poder ajudá-la a desenvolvê-la, para poder as pessoas que estão nela e que não têm possibilidade de sair ou não querem sair, não precisem, de fato, dessa imigração, né, para as grandes megalópolis ou metrópoles. Então eu pensei, eu estou em São Paulo e eu vou olhar para trás e fazer tudo o contrário, eu vou na contramão da cultura predominante. E foi assim que começou o movimento. Interessante, Pierre. O movimento cultural hoje vem ocupando um espaço bem maior do que anteriormente, principalmente com essa sua vinda aqui para Panelas. E você está voltando a São Paulo por conta de algumas pendências no seu trabalho como advogado. De uma forma ou de outra, o movimento cultural ele ataca políticos que deixam de fazer algo para a sociedade. Como você mesmo disse, faz com que tenha poucas oportunidades no município e esses jovens precisam sair do município, como foi no seu caso. Vocês do movimento cultural têm a intenção de entrar diretamente na política? Então, inicialmente, o movimento cultural começou como um projeto de rompimento. As coisas acontecem por fases, né? Tudo na vida é por fases, é um processo de Descartes, do discurso do método. Você começa separando as coisas e vai fazendo por etapas, da mais fácil para mais difícil. E o movimento começou com a ruptura do silêncio. Tanto é que o nome na época era Revolução Cultural, não era movimento cultural. A revolução é uma ruptura abrupta de um sistema. Não acontece aos poucos, é uma coisa que chega de vez. E a palavra revolução surgiu porque nós rompemos o silêncio de uma vez só. Pensamos, eu e meu irmão Josias, que é cofundador, como poderíamos fazer essa diferença no município. E nós chegamos à conclusão que o primeiro grande problema era o medo. E para vencer o medo, nós precisaríamos de um exemplo.
Então nós colocamos uma câmera na nossa frente e, como nós estávamos longe, era o único meio que nós tínhamos, né? Se talvez estivéssemos aqui com essa percepção da realidade de exportação, imigração, essa coisa toda, talvez tivéssemos feito em praça pública, mas o meio era a internet. Então nós gravamos um vídeo dizendo que nós queríamos concurso público, que era uma forma de manter panelas aqui por mérito, né, e não por amizades, que nós queríamos que os professores fossem valorizados, que queríamos ambulâncias do SAMU, isso em 2011. Então começou com a ruptura do silêncio. A partir daí veio uma segunda fase, que era fazer com que o panelense lesse, começasse a ler, que é para a elevação da alta cultura. A alta cultura é uma problemática nacional, não é só Panelas. A educação brasileira sofreu uma queda abismal, né? E nós percebemos isso, mas nosso foco era Panelas. Então nós queríamos elevar a alta cultura no município. E foi quando eu comecei a escrever artigo em 2014. Então veja, de 2011 para 2014, nós tivemos aí uma faixa de 3 anos na primeira fase, em que nós gravávamos vídeos falando dos problemas. E depois disso, com o início dos artigos, nós começamos a acrescentar palavras novas no vocabulário do panelense. Serjanismo, teses como a Espiral do Silêncio, que é uma tese internacional. E fase por fase nós nos transformamos em um movimento. Porque se revolução é a ruptura de um sistema, não faz sentido eu ficar rompendo com todo o sistema o tempo todo, nunca vou estabilizar nada. Então, de revolução, a partir do momento que nós percebemos que as pessoas estavam alinhadas e começaram a falar, não tinham mais medo, nós sentamos e pensamos, a palavra revolução não cabe mais. Vamos começar um movimento, vamos começar a movimentar as coisas, a levar as coisas para o progresso que nós queremos. E o movimento, a partir daí, começou esse sistema de progresso, de movimentação. Inicialmente, e agora depois desse retrospecto e dessa interlocução toda, eu respondo a tua pergunta. Inicialmente, o movimento cultural não tinha a intenção de eleger nenhum membro como um candidato a vereador, a prefeito. Porém, nós não tínhamos a percepção de que nós éramos ouvidos por lado A ou B. Por exemplo, eu falei sobre a prefeitura não ter entrada para deficiente. Você lembra que ficava no centro da cidade? Falei isso em 2011. Expliquei qual era a lei, porque o cadeirante precisa ter uma acessibilidade à prefeitura. Os idosos, pessoas com mobilidade reduzida, como mulher grávida, subir naquelas escadas ali do centro. E ao invés da prefeitura dizer, o cara tá certo, né? A gente precisa colocar um elevador, ela ignorou. A oposição ignorou. E depois de algum tempo a prefeitura foi transferida para esse prédio onde era o fórum e piorou porque a saúde foi enviada para esse prédio que não tem entrada para deficiente. Então você veja que, além de não sermos ouvidos pela administração que nos representa, independente de ter votado ou não, né? Particularmente eu não participei das eleições de forma direta ou indireta da última eleição. Então, eles poderiam simplesmente ouvir e dizer, o cidadão está certo, não tem entrada para deficiente, mulheres grávidas vão ter que subir escadas, cadeirantes nem sequer podem entrar, então vamos dar um jeito. Não, nada disso foi feito. A oposição também cega, surda e muda. E nós continuamos o projeto. Hoje, os políticos estão aderindo ao movimento. Hoje, alguns. Por exemplo, o presidente da Câmara, Genilson Lucena, está com o movimento desde 2017. Quando tentou desassorear a barragem, foi um projeto, não foi um projeto pessoal, foi um projeto coletivo com o movimento. Quando fez um projeto de lei para a realização do concurso público com 1.009 vagas, já era uma coparticipação do movimento. E quando nós pedimos, clamamos, imploramos por uma guarda municipal legalizada, para que nenhum outro futuro prefeito de situação ou de oposição acabasse com a guarda porque o seu candidato tinha perdido a eleição. Vamos agora para um pequeno intervalo. E no próximo bloco vocês vão saber por que Pierre Logan denunciou a Guarda Municipal aqui de Panelas. Fique agora com os nossos patrocinadores.
Conheça a Inova Projetos. A Inova Projetos é destaque em qualidade e empreendedorismo, com diversas inovações nas áreas de arquitetura e engenharia, fazendo a diferença em construção ou reformas. Possuímos um ótimo atendimento que busca atender qualquer necessidade solicitada. Oferecemos serviços de projetos arquitetônicos, consultoria, construção, topografia. Nosso objetivo é buscar pela concretização de sonhos e desejos dos nossos clientes. Garantimos conforto e segurança, transformando simples traços em projeção de sonhos. Inova Projetos, arquitetura e engenharia. Você já ouviu falar em Bitcoin? Em Panelas, Evelyn Halley é representante da empresa Meu Pé de Bitcoin, que trabalha com investimentos em criptomoedas, rendendo prolabore mensal. Além disso, os nossos contratos são registrados em cartório e também registrados na Receita Federal. Tem curiosidade em saber mais sobre esse segmento que não para de crescer? Ligue ou mande um WhatsApp para o número 99541 7050. 99541 7050. Se você quer uma internet com qualidade e velocidade, a Genet Telecom tem para você. Contamos com um ótimo atendimento, internet rápida para você assistir seus vídeos e mandar suas mensagens. Não fique por aí com a internet que só cai e lhe traz dor de cabeça. A Genet Telecom é a melhor internet da região. Então não perca tempo. Venha logo para a Genet Telecom. Você foi o autor da denúncia da Guarda Municipal. O porquê dessa denúncia? Eu acredito que você está ciente que boa parte da população ficou chateada com você, né, porque você fez a denúncia da Guarda e a Guarda depois deixou de existir aqui em Panelas. E a população se sentia segura com a Guarda Municipal e agora a população panelense está com medo de andar nas ruas à noite porque não tem a segurança da guarda. Eu queria que você explicasse um ponto específico de o porquê da sua denúncia contra a Guarda Municipal. A denúncia, na verdade, não foi contra a Guarda Municipal. Foi contra a ilegalidade da Guarda Municipal. Como eu te falei, poderiam existir propostas, tanto da própria Prefeitura, como eu coloquei na denúncia, que poderiam, nem sei se foi a minha denúncia de fato que levou ao final, mas eu denunciei de fato, que seria fazer o concurso público para a guarda, manter ela ilegal e quando houvesse a homologação e convocação, fazer uma transição da ilegalidade para a legalidade sem fechar a guarda. Na verdade, quem fechou a guarda de forma autoritária foi a prefeita, que o ex-prefeito e um comício praticamente disse que se o candidato dele perdesse em Panelas ou se o candidato da situação, naquele caso, ganhasse, que era o Haddad,
ele acabaria com a guarda se fosse o prefeito, né? Como de fato acabou. Então, acabando a guarda simplesmente porque quis, ele poderia fazer isso no mês seguinte. Poderia de novo contratar a guarda e acabá-la no mês seguinte. Inclusive, ele mesmo disse isso na Igreja FM. Ele disse: se eu fizer um concurso público para a guarda, eu vou ter que mantê-la. Os outros prefeitos terão que mantê-la. E nós teremos que sustentar esses guardas por 40 anos. Né? Palavras dele. Está publicado, inclusive, no canal do Movimento Cultural. Ou seja, fica claro que desde o início a intenção era não fazer o concurso público. A prova é que a guarda foi estabelecida no município em 2015. Em 2017, tivemos um concurso público. O projeto do presidente da Câmara, Genilson Lucena, pedia 1.009 cargos. A prefeitura ofereceu 412 cargos. Desses 412, a prefeitura poderia levar para, por exemplo, 432 cargos, colocando ali 20 para guardas municipais. Poderia colocar para guardas municipais. Não colocando a guarda municipal no concurso em 2017, a guarda tornou-se ilegal, porque ficou claro que não era uma necessidade provisória. Eles queriam simplesmente um tipo de guarda pessoal da prefeita. Tanto é que alguns agentes da guarda hoje funcionam mais ou menos como seguranças pessoais. Mas naquela situação, a guarda tornou-se ilegal em 2017, pela própria atitude da prefeitura. Em 2015, foi a primeira manifestação que fiz sobre a guarda. Eu disse: olha, se não fizer concurso público, ela é ilegal. Em 2015, quando fizeram a guarda. E aí disseram: não, a necessidade é imediata e provisória. Passou-se 2016, eleições. Em 2017, concurso público. Em 2018. Que necessidade provisória é essa? Que não acaba nunca. Né? Em Panelas, nada é tão definitivo quanto provisório. Então, em 2017, quando a prefeitura fez o concurso público, a própria prefeitura, por ato dela, tornou a guarda ilegal, porque poderia ter colocado a guarda no concurso. Então, na denúncia, o objetivo era, como é hoje, e transformou-se numa pauta do movimento, nós ainda queremos uma guarda legalizada. Nós queremos uma guarda municipal para o município de Panelas. Não existe desculpa mais de que guardas não podem andar armados porque houve uma flexibilização na lei federal para porte de arma, para guardas municipais, advogados, etc. Então, qualquer guarda hoje que passasse um concurso, fizesse o teste, fizesse o curso, conseguiria ter um porte de arma pela necessidade do seu cargo, é óbvio. Né? Claro que a guarda municipal funciona como um auxílio da polícia militar, que é outro argumento que acaba vencendo a falácia do ex-prefeito de Panelas, quando ele disse que a guarda municipal ela age basicamente como uma polícia municipal e que não faria concurso público para ela, porque quando a necessidade acabasse, simplesmente acabaria também com a guarda. Só que a finalidade principal da guarda é proteger o patrimônio público. E a acessória, vamos dizer assim, é auxiliar a polícia militar. Então, quando houvesse um grande estouro na violência no município, a guarda municipal seria direcionada para apoiar a polícia militar. Quando essa violência diminuísse no município, a função essencial da guarda seria proteger o patrimônio público. Então, proteger o patrimônio público nunca é uma necessidade que acaba. Essa necessidade nunca se acaba. Sempre é necessário proteger o patrimônio público. Então, isso não é argumento para não ter uma guarda legal. Mas só para concluir, fica claro que a única birra, vamos dizer assim, da atual administração é o concurso público, que não é a guarda. Né? Eles topariam ter uma guarda, desde que não se fizesse o concurso público. Eles topariam ter médicos, enfermeiros, vários funcionários, desde que o detentor do poder, né, mesmo sendo ela a prefeita eleita, mas nós sabemos que é o ex-prefeito que manda, ele quer mandar, ele quer comandar, ele quer dominar, às vezes, a vida pessoal das pessoas.
Eu recebo todos os dias mensagens de pessoas que dizem: eu não posso compartilhar, não posso curtir as coisas do movimento, porque entendem que vocês são de oposição e que se eu fizer isso, meu primo, do irmão, do cunhado, de uma tia minha será demitido. E isso é constante. Praticamente todo dia eu recebo mensagens de apoio de funcionários da prefeitura. Eu sei que a culpa não é deles, pouquíssimos são cúmplices. A maioria é vítima do processo serjanista, da retroalimentação da desgraça dentro do município de Panelas. Então a guarda foi mais um ataque direto à população panelense, no final da guarda municipal, porque nunca foi o que nós pedimos. Ninguém, pelo menos que eu conheça, ninguém mesmo, nunca defendeu o fim da guarda. Nem os candidatos de oposição, ninguém da situação, a não ser o ex-prefeito que disse que se perdesse. Então, ninguém mesmo que eu conheça tenha defendido o fim da guarda municipal. Nós queríamos a legalização, que são coisas diametralmente opostas. Quais os critérios que o movimento cultural exige para que uma pessoa entre e seja membro do movimento cultural? Pautas. Nós defendemos concursos públicos, não só em Panelas, porque o movimento cultural hoje chega em Cupira, em Jurema, em Agrestina, em Cabo de Santo Agostinho e, se eu não me engano, tem um cidadão tentando abrir um em Lagedo também. E essas pessoas que abrem, digamos assim, polos do movimento cultural, elas têm sempre as mesmas pautas em mente: concurso público, valorização dos profissionais da educação, porque nós acreditamos, de fato, a educação salvou minha vida, então se eu não acreditasse, eu não acreditaria na minha própria vida como está agora. Valorização dos profissionais da educação, o fim do coronelismo, que não é uma situação específica de Panelas, é uma realidade de todo o agreste pernambucano. Famílias dominam as cidades. Nós queremos o fim do coronelismo. Basicamente, pautas culturais como a valorização dos artistas locais. Locais, entenda-se nessas localidades. O de Cabo de Santo Agostinho vai atender aos interesses dos artistas de Cabo de Santo Agostinho. Por que isso? Porque mais para frente, quando cada cidade valorizar e criar o seu nome, o seu artista, a pessoa que vai lançar ali a nível nacional, talvez, o nome de sua cidade, pode haver uma transição a palavra certa não seria transição, mas um intercâmbio de artistas de Panelas tocando em Cabo de Santo Agostinho, tocando em Jurema, artistas de Jurema tocando em Panelas, em Cabo de Santo Agostinho. Exatamente. Essa troca cultural que seria benéfica para todos, absolutamente todos, né? Então, a valorização dos artistas, todos eles, não só artistas musicais, escritores, poetas, atores, todos esses são uma das pautas, né, um dos pontos que o movimento cultural empurra para frente, que nós entendemos como progresso. Se a pessoa concorda com esses pontos, então ela pode aderir ao movimento cultural. Se ela vai cumprir ou não, aí é questão pessoal dela, e o movimento cultural se reúne e simplesmente ignora. Eu vi que muitos membros do movimento cultural fizeram vídeos, postaram em redes sociais, declarando ser membro do movimento, ser soldado do movimento, como o vice-prefeito Rubem, o presidente da Câmara Genilson Lucena, Pedro Lima, Karine, Léo Lima, entre outros. Tem vários que gravaram esses vídeos. Tem uma pessoa em si, que é a que eu quero chegar, que não sabemos se faz parte ou não do movimento cultural. E essa pessoa é Lourinho. Lourinho faz parte do movimento cultural. As ideias dele batem com a ideia do movimento cultural? Sinceramente, eu nem sei quais são as ideias de Lourinho. Não sei nem se ele tem uma. Ele não participa do movimento cultural, não entrou em contato com ninguém do movimento cultural com o objetivo de adentrar no grupo. Nunca se manifestou favoravelmente a todas as pautas do movimento. Ele participou de uma situação ou outra em que o movimento também participava. São encontros esporádicos, vamos dizer assim, de ideias, né? De ideias do movimento. Não sei qual é a dele. Então, a resposta é não. O Lourinho, candidato principal da oposição, né, nunca entrou em contato.
Vocês do movimento têm ideia da importância de ser uma nova oposição, já que a antiga oposição não cumpriu com seu papel? Nós temos uma noção diferenciada, na verdade. Nós entendemos essa polaridade, oposição e situação como uma coisa problemática, né? A oposição é uma coisa que se opõe, né? Ela está contra alguma coisa. Se a população panelense reparar, começar a prestar mais atenção, ela observará que o movimento cultural não se opõe a alguma coisa, ela propõe. Então, nossas pautas, na verdade, elas são propositivas. Então, o movimento, ele serve quase como um tipo de ombudsman, a palavra é errada porque serve para empresas, né? Não para a prefeitura. Mas nós estamos apontando as questões que nós discordamos porque são ilegais, então não é questão de opinião, é análise, e sugerimos soluções. Qualquer um aceitaria isso como uma consultoria, né, e faria de bom grado, consertaria aquele defeito. Então o movimento cultural não se vê como uma oposição, apesar da própria oposição vê-la como um movimento de oposição. Hoje mesmo nós fizemos um protesto na PE 158. Se nós olharmos pela polaridade, nesse protesto nós estaríamos do lado da prefeitura, tendo em vista que a prefeitura é contra o governo do estado, né? A prefeitura é oposição ao governo do estado e o movimento cultural estaria do lado da situação municipal sendo oposição ao governo do estado. Porém, em questões como concursos públicos, guardas e etc., o movimento estaria se opondo à prefeitura, então não faz sentido chamar de oposição, né? O que nós temos, na verdade, são proposições. Nossas pautas são propositivas. Nós dizemos qual é a direção que nós queremos seguir. Nunca nos opomos a alguma coisa que seja benéfica para a população, por exemplo. Vamos dar mais uma pequena pausa para o intervalo e no próximo bloco vocês vão saber se Pierre Logan realmente vai se candidatar a algum cargo político aqui em Panelas. Fiquem agora com os nossos patrocinadores. Conheça a Inova Projetos. A Inova Projetos é destaque em qualidade e empreendedorismo, com diversas inovações nas áreas de arquitetura e engenharia, fazendo a diferença em construção ou reformas. Possuímos um ótimo atendimento que busca atender qualquer necessidade solicitada. Oferecemos serviços de projetos arquitetônicos, consultoria, construção, topografia. Nosso objetivo é buscar pela concretização de sonhos e desejos dos nossos clientes. Garantimos conforto e segurança, transformando simples traços em projeção de sonhos. Inova Projetos, Arquitetura e Engenharia. Você já ouviu falar em Bitcoin? Em Panelas, Evelyn Halley é representante da empresa Meu Pé de Bitcoin, que trabalha com investimentos em criptomoedas, rendendo prolabore mensal. Além disso, os nossos contratos são registrados em cartório e também registrados na Receita Federal. Tem curiosidade em saber mais sobre esse segmento que não para de crescer? Ligue ou mande um WhatsApp para o número 99541 7050. 99541 7050. Se você quer uma internet com qualidade e velocidade, a Genet Telecom
tem para você. Contamos com um ótimo atendimento, internet rápida para você assistir seus vídeos e mandar suas mensagens. Não fique por aí com a internet que só cai e lhe traz dor de cabeça. A Genet Telecom é a melhor internet da região. Então não perca tempo. Venha logo para a Genet Telecom. O movimento cultural está no meio da política panelense. Quais são os critérios que vocês usam ou vão utilizar para indicar uma pessoa para candidato a prefeito? Basicamente, opinião pública, né? É uma equação simples. Opinião pública vezes capacidade. Tendo em vista que a dita oposição hoje, oposição política, tem basicamente 3 líderes. Isso é o olhar da oposição, estou fazendo uma leitura dela, não minha. Na minha opinião, não se tem 3, só se tem 2 hoje. Mas, vamos lá, colocar na equação os 3, a opinião pública é quem vai dizer quais desses 3 têm a melhor probabilidade de administrar bem. E do outro lado nós temos a capacidade, né? Porque a opinião pública pode entender que um cidadão tem uma capacidade X por ele ser bonzinho, por ele ser educado, mas que na verdade ele não saiba administrar. Então, agora a opinião minha, né? Essa é o que eu analiso da opinião popular. Na minha análise, a oposição hoje tem 2 grandes líderes, que é o presidente da Câmara e o vice-prefeito. Ou seja, um excesso de líderes. E do outro lado não se tem nenhum. Ditadura e liderança são coisas diferentes. Então do outro lado não se tem nenhum. Qualquer um dos 2 que tenha o apoio do outro será um candidato com grande probabilidade de vitória nas eleições e com maior probabilidade ainda de fazer uma boa administração, tendo em vista que terá o apoio dessas pessoas. Você citou aí 2 pessoas como 2 grandes líderes, na sua opinião. Genilson, o presidente da Câmara, e Rubem, o vice-prefeito de Panelas. Você se inclui como possível candidato a prefeito ou até a vereador aqui em Panelas? Essa pergunta é uma das que mais estão fazendo para mim. Na verdade, a minha candidatura é a última hipótese das últimas hipóteses. Isso foi aventado dentro de uma reunião com o grupo de oposição e com o movimento cultural. Eles pediram para que eu lançasse meu nome como prefeito, até se eu quisesse, ou vice, ou vereador, e nas 3 hipóteses eu não aceitei a proposta deles, tendo em vista que eu entendo que já existem muitos nomes, e como eu falei, qualquer um dos 2 estaria bom, né, em determinada situação. Se eu dissesse que eu colocaria meu nome, eu estaria entrando em contradição, tendo em vista que eu estou dizendo tem 2 bons, mas eu preciso do meu no meio. Não, né? Então, o meu nome ele surgirá em última hipótese, se o grupo de oposição não conseguir uma unidade. E a ideia de união não é minha, é do próprio grupo de oposição. Pronto, seria um tipo de último caso. Em último caso, Pierre Logan se lançaria candidato se não houvesse uma união. Ou se o grupo, por exemplo, entendesse que fosse extremamente necessário. Se for extremamente necessário, o extremo já diz que é o último caso. Então também se lançaria, mas não por vontade minha ou por vontade do movimento cultural. Quais são as ideias específicas do movimento cultural?
E nós queremos dizer que não. Todo panelense ele tem a grandeza panelense em si mesmo. Ele não precisa disso. Entendeu? O trabalho, esse trabalho aqui, por exemplo, de vocês, ele é fenomenal porque tá claro, eu estou vendo aqui o movimento cultural começando. Entendeu? Estou vendo aqui, a gente começou muito pior do que vocês, claro. Porque vocês já, aparentemente, já têm um preparo técnico maior que vocês. Não sei se vocês são profissionais da área. Mas nós éramos jagunços mesmo. Não sabia nem ligar uma câmera. Tá? Muitas vezes saía errado quando a gente apertava o botão. Então a ideia principal é o levante da moral panelense, é a ruptura com o sistema de autoritarismo, sabe? O Pira evoluiu muito e não foi à toa que ela teve vários prefeitos trocando de lugar várias vezes. Enquanto Panelas, quem nasceu há 20 anos atrás, está há 20 anos sem ver um governo novo. Hoje é um cara de 21 anos que nunca viu outra coisa. Aí como é que eu vou culpar um cara desse por ele seguir o lead? Não dá, né? Ele é vítima do processo. E a ideia é justamente mostrar a essas pessoas que existe um mundo fora da prefeitura, em que você pode comprar suas coisas na China, pode abrir o seu negócio, que você mais pra frente vai fazer um CNPJ, vai ganhar dinheiro, vai se dar bem, vai poder comprar seu carro com o seu trabalho, entendeu? Além de tudo isso, vai ter uma coisa na cidade que você pode dizer, é daqui, é minha, é nossa. E não, eu tenho certeza que você já deve ter passado por isso. Pelo simples fato de vocês serem de Panelas, algum panelense já zombou de vocês. Quem dizia isso, se eu não me engano, era Fernando Pessoa. Eu não tenho certeza se foi ele. Se não foi ele, foi o escritor do Oliver Street, o LS... Tá, esqueci o nome do cara, mas enfim. Lewis, né? Ele dizia que nada nesse mundo foi construído de bom sem que antes fosse motivo de zombaria. Você vê, Jesus Cristo fez mal a alguém, curou aleijado, curou cego, curou ferido, ressuscitou morto, dividiu o pão, multiplicou o peixe, salvou, fez gente a andar sobre as águas, parou a tempestade, tudo o que você imaginar. Qual foi o prêmio? 46 chibatadas, que era a maior punição romana, uma crucificação, uma furada com a lança nas costelas, e a Bíblia não narra essa parte, mas também tiveram que quebrar os joelhos dele, porque ia passar da hora e ele não podia morrer depois disso. Era a punição romana. Então, tudo de ruim fizeram com um cara que só fez coisas boas. E zombaram dele com aquela coroa de espinho, etc. Isso é um exemplo. Gandhi libertou a Índia do domínio inglês. Ele levou um tiro. Martin Luther King, ele queria que os negros... É um absurdo o que ele queria. Ele queria que os negros almoçassem no mesmo restaurante que os brancos, que andassem na mesma calçada e que andassem no mesmo ônibus. E foi morto. Bob Marley, outro, que pregava o amor e a não dominação dos estrangeiros sobre a Jamaica. Foi morto. Por aí vai. Acredito que foi em 2017 que aconteceu. O que levou você a subir em um carro, fechar a rua da Câmara de Vereadores e subir em um carro ali, naquela ocasião? Sim, porque a minha ideia, inclusive, de abrir a blusa e subir num carro, veja, eu falei para vocês, em 2017 já estava comigo. Eu falei comigo e com o movimento cultural. Naquela situação, a prefeitura disse que não repassaria certos valores, na verdade foi um reajuste, para os profissionais da educação que não estivessem na ativa. E naquela ocasião, que estava bem perto da minha ida para São Paulo, eu fui ameaçado de morte. Disseram que se eu passasse na frente da Câmara ou da Prefeitura, naquele momento, a Câmara estava lotada de funcionários enviados para vaiar o vereador, enfim, para ser contra uma coisa. E aí foi o que eu fiz. Eu fechei a rua da Câmara. Para quem não é de Panelas, é a mesma rua da Prefeitura e da Delegacia. Subi em cima do carro, abri minha blusa para mostrar que eu estava sem colete, caso alguém quisesse de fato atirar em mim. E lembrei a todos os vereadores, inclusive os que já eram do movimento, que eles eram empregados. Alguns se ofenderam, eu não quero ser empregado. E outros pensaram, é verdade, nós somos. Então, querendo ou não, é um movimento do
Gandhi é o movimento de Martin Luther King por igualdade, por liberdade. Isso aí é um movimento pensante. Tanto é que, é como eu te falei, as pessoas entram no movimento e dizem: eu quero ser pré-candidato. E o movimento vai dizer o que? Não, porque eu não quero. Não cabe isso. Ela tem todo o direito de pensar. Eu queria agora que você explicasse, finalizando nossa entrevista, para a população o que realmente é o movimento cultural, o que ele fez e o que ele vai continuar fazendo para Panelas. O movimento cultural, ele quer que o panelense eleve a sua moral, que se sinta forte, que busque aquela coragem cabana que nós deixamos lá atrás e que precisa ser trazida para o futuro. As coisas boas precisam ser trazidas, precisam ser mantidas. Isso entra na equação como sendo o resultado final de uma conta cultural, uma pauta cultural, que é valorização dos artistas locais, o panelense se valorizar como ser humano, como pessoa, levando em consideração que o panelense tem uma história de luta que se diferencia de praticamente todo o Brasil. O panelense é forte, ele tem mostrado isso. Nós temos grandes nomes mundialmente conhecidos como Brito Lucena, Walter Silva de Panelas, Alexandre de Saraiva. Nós temos grandes juristas como Manuel Saraiva. Nós temos pessoas capacitadas dentro do município. Nós somos fortes, temos que abandonar aquela síndrome de vira-lata de que precisamos de alguém para nos dizer o que nós devemos fazer de bom para melhorar a nossa vida dentro do município. O próprio panelense é capaz e tem uma condição imensurável de dizer o que é melhor para si mesmo. E uma coisa que o pastor Caio e o Fábio sempre falou, que quando você melhora o mundo para o próximo, você é o melhor do mundo que você melhora para o próximo. E trazendo isso para dentro da realidade panelense, quando você melhora Panelas para o panelense, você é o melhor que melhora Panelas para o panelense. E tendo isso em vista, o movimento cultural quer isso, que se progrida, que se avance, que se lute por uma mudança pragmática, um plano concreto da realidade, para o que nós panelenses, todos nós panelenses, queremos para a nossa cidade, sem, digamos, intervenções externas de ditadores de quinta categoria. O panelense é forte, é capaz e tem tudo para mudar a realidade, fazer de Panelas uma coisa nunca antes vista na história desse país, como diria o Lula. Beleza. Panelenses, nós somos fortes, Nós podemos fazer o que os cabanos fizeram há muito tempo atrás, lá em 1800, meados de 1800, quando por dentro das matas, carregando igreja nas costas, andando com doentes, com famintos, muitas vezes sem ter armas, nós lutamos contra um governo armado, perigoso, autoritário e vencemos. Depois de toda a história que o panelense construiu, nós tivemos uma fase praticamente adormecida, em que aceitamos como é que eu posso falar, os posicionamentos ditatoriais de um desgoverno nefasto. Nós precisamos tirar Panelas da pré-Idade Média. Eu não vou dizer Idade Média porque tivemos muitas coisas boas na Idade Média. Nós precisamos tirar Panelas da pré-Idade Média, passá-la pelo Iluminismo e puxá-la para o século XXI. Porque, infelizmente, hoje nós ainda temos senhores e seus vassalos se utilizando da sagrada função de servir para se servir. E nós sabemos que esses políticos, seja do executivo ou do legislativo, na verdade eles são, como todos os outros, servidores. Eles estão ali para fazer a vontade do povo, para administrar bem, para gerir, para conquistar novos patamares que o panelense precisa em progresso. E nós, sociedade civil organizada,
precisamos de fato agir e dizer que não queremos mais um retrocesso, nós não queremos mais um passado nefasto, autoritário. Nós queremos ir para frente, nós queremos ascender, porque o caminho da vida ele é para frente com a leve inclinação para cima. E dito isso, a todo panelense que é apaixonado por essa terra, lutem e lutem novamente, até que finalmente cordeiros se transformem em leões. Não desistam nunca. Avante, sempre. E chega ao fim mais um TV Panelas Entrevista. O entrevistado de hoje foi Pierre Logan, fundador do Movimento Cultural. Se você gostou dessa entrevista e quer ver mais entrevistas como essa, se interessa pelo assunto, se inscreva nas nossas redes sociais, curta, comente e compartilhe. Até uma próxima. A TV Panelas agradece a todos.